A água cobre mais de 70% da superfície da Terra. É um dos principais componentes da biosfera, o conjunto de ecossistemas do planeta. Onde tem água, tem vida. Ela representa 75% do corpo humano e 90% da composição das plantas. E quando falta água... O aquecimento global provocado pelo buraco na camada de ozônio, que protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol, faz a quantidade de água no planeta diminuir, evaporar. E esse não é o único vilão. A produção de alimentos é, de longe, a maior consumidora de água, garante esse doutor em recursos hídricos. A gente tem um consumo para a produção de grãos, que é um consumo muito grande. Os especialistas avaliam para produzir 1 quilo de grãos, você precisa de 1 metro cúbico, uma coisa dessa ordem de grandeza. Em segundo lugar, aparece a indústria de alimentos. E quando você vai falar como dizem, em alimentos mais processados, como por exemplo a exportação de frangos, 1 quilo de frango, ele vai consumir então da ordem de 15 metros cúbicos de água, porque o frango consome os grãos e ainda você precisa de água para processamento, água para alimentação, tudo. Então, nós estamos falando de consumos enormes, tá? E que, logicamente, nós estamos exportando alimento, estamos exportando água. Nós, os consumidores, estamos em terceiro no ranking de consumo de água. Nas últimas décadas, a seca deixou de ser exclusividade da região Nordeste. A falta de chuva provocou uma baixa nos reservatórios da região Sudeste e acendeu a luz amarela. Houve racionamentos no Rio de Janeiro, depois em São Paulo, em 2015. Mas São Pedro não pode levar a culpa sozinho. São Paulo houve uma quantidade muito grande de precipitação, bem acima da média, então os reservatórios eles foram se enchendo, então hoje eles estão numa situação bastante confortável. Este ano o racionamento chegou à capital do país e pela primeira vez moradores do Distrito Federal foram obrigados a passar alguns dias com e outros sem água. Aqui em Brasília também, o que aconteceu é o seguinte, já faz muito tempo que não se investe em grandes sistemas, apesar de estar no planejamento da companhia, são investimentos caros, investimentos grandes, mas que não foram feitos nos últimos 10 anos grandes investimentos nesse setor, apesar do planejamento ser feito. O governo do Distrito Federal culpa a situação pela falta de chuva. O problema é que não basta chover bastante durante 1, 2, 3 semanas. A água demora para chegar até os reservatórios. Antes, ela tem um caminho importante a seguir. Essa água dos rios, ela está vindo da água que, em outras chuvas, penetrou no solo, chegou até os aquíferos subterrâneos e essa água caminha muito lentamente em direção aos cursos d'água e vão sair nos rios meses, às vezes até anos depois. Então, essa água é quem mantém o rio nas épocas de seca. Iniciativas pontuais ajudam a reduzir o desperdício de água. Como esse sistema para controle da irrigação. Ele foi desenvolvido pela Embrapa e avisa a quantidade e a hora certa de molhar a lavoura. Ele usa uma sonda que mede a pressão atmosférica e informa quando é o momento ideal para irrigar. Aqui nós temos uma cápsula porosa, né? A gente introduz essa cápsula no solo, na região da raiz, e se o solo estiver úmido, ele vai dar uma leitura, que é da seguinte forma. Com esse tubinho aqui, é só a gente introduzir ele nesse copinho de água. Se a água subir, como é o caso aqui, ó, no tubo, a bolinha vai subir consequentemente, significando que o solo está seco, precisa irrigar. Ao contrário, se a bolinha não subisse, se a água não entrasse aqui, significaria que o solo está molhado e não precisa irrigar. O mais impressionante é a economia que esse sistema proporciona.
Na região aqui, os produtores utilizam, em média, irrigar durante 1 hora todos os dias, ou seja, não tem intervalo. Todo dia ele irriga 1 hora, né? Então, no mês ele vai irrigar 30 horas. Com esse aparelho aqui, a gente consegue reduzir essas 30 horas para 5 horas. Se você fizer as contas, vai dar 84% de economia. Mas e a gente em casa? Não consegue economizar?